Olá, este é mais um episódio do Mabsul Podcast. Compartilhe-o com seu amigo ou amiga. Todos os demais estão disponíveis no Spotify e no SoundCloud. Basta procurar MABSUL-PODCAST. Quando o mundo está em paz, quando todas as coisas estão em calma, obedecendo em suas transformações ao seu superior, então a música pode atingir a perfeição. Quando os desejos e paixões não se encaminham por falsas vias, então a música pode aperfeiçoar-se. A música perfeita tem suas causas. Ela se originou do equilíbrio. O equilíbrio se originou do direito. O direito se originou do sentido cósmico. Por isso, só se pode falar sobre música com um homem que tenha reconhecido o sentido cósmico. As palavras de Hermann Hesse vão ao encontro de nosso convidado neste podcast. Uma entrevista com sabor de conversa entre amigos com um maestro, arranjador, cantor, compositor, autor que reconheceu o sentido cósmico da música, que entende a música como uma oração, que acalma e acalenta as almas de todas as épocas humanas e por isso mesmo tão necessário. O maestro Carlos Alexandre Rodrigues, nascido em Porto Alegre, é autor de músicas consagradas, como Negra Ângela, Nego Lívia e outras tantas que foram gravadas na voz de diversos artistas nacionais e internacionais. Como artista da música negra, Carlos Alexandre Rodrigues enfrentou momentos de desânimo ao longo de sua carreira, sem, no entanto, jamais permitir se afastar de seu real ofício, de enaltecer as almas através da essência mágica do som das palavras transformadas em música. Então, escute agora a entrevista feita pela socióloga Jocelyn Marisa Soares Fernandes com o maestro Carlos Alexandre Rodrigues. Você não pode perder. Foi um momento inesquecível. Boa tarde, eu sou Jocelyn Fernandes, sou pesquisadora do Mabsul e vou conversar aqui com o maestro Carlos Alexandre e começo agradecendo a sua ilustre presença neste podcast que nós vamos apresentar nesse projeto. O senhor, sabemos todos, profissional reconhecido e de suma importância, não só na música negra, como em todos os espaços musicais do Brasil. Eu saliento, maestro, que eu vou deixá-lo falar à vontade, tá? Não vou ficar ali questionando, interrompendo a sua fala. E qualquer questionamento a mais eu farei no final, então, da sua fala, tá? De imediato, eu passo a palavra ao senhor, solicitando que se apresente, que possa nos falar um pouquinho da sua infância, e logo a seguir eu coloco uma pergunta para o senhor. Que momento a música se tornou importante na trajetória da sua vida? A palavra é sua. Ela estava sempre cantarolando alguma coisa, tinha os discos de Vinícius dela que eu vivia ouvindo, mas foi depois, já na minha adolescência, que aflorou. No colégio, eu estudei em colégio de padre, estudei em 2 colégios de padres, mas depois fui para o ensino público no Colégio Protásio Alves. Lá encontrei pessoas que já lidavam com música na minha aula, e aí comecei a querer fazer grupinhos de música e entrei para uma rodinha de música com o pessoal que queria formar um grupo, e aí fui indo, quis aprender o instrumento de fato, que era o instrumento que eu mais gosto, foi o meu instrumento de origem, que é o contrabaixo, e aí a minha mãe me facilitou comprando o meu primeiro instrumento, e meu pai era muito rígido, era um cara bem sisudo, e não viu com muitos bons olhos aquilo, a mãe teve que comprar escondido, e aquelas coisas que mãe faz pelos filhos. E eu acho que ela, para mim, ela me fez um grande bem, porque foi um caminho que eu escolhi e que eu acho que até esse caminho me escolheu, né? Então, que a música escolhe a gente. E eu já estava tomado pela música e não sabia. Então, é isso. Daí em diante comecei a tocar
em grupos da época, com gêneros da época que era muito calcado nas coisas de jovem guarda, né? Aqueles grupos, a imagem de Beatles, que sempre era um quarteto, 2 guitarras, um baixo, bateria. Paralelamente, conheci Cidinho e o Vico, um grande baterista, 2 grandes músicos, que formamos um trio tipo Zimbo Trio, que aí eu conheci o outro lado da moeda, que foram as coisas da música popular brasileira. Então eu transitei paralelamente nos 2 lados, né? É tipo assim, a Jovem Guarda e o Fino da Bossa, mal comparando. Então, daí em diante passei a fazer bailes, fui direto para a noite, fazia bailes, fazia a noite, até que nos anos 70, lá por 75, 76, eu acho, foi formado o Grupo Pau Brasil, que foi o grupo que foi formado na Escola de Samba Acadêmicos da Urgia, a escola que eu fui para lá no ano de 72, 71, ali também foi um divisor de águas na minha vida, onde eu conheci os sambistas maravilhosos e comecei a flutuar no meio do samba de raiz mesmo, samba de escola de samba. Fiz arranjos de metais para o Acadêmicos, fomos campeões nesses anos, 71, 72, e ali foi formado o Grupo Pau Brasil, que é um grupo que virou cult hoje no centro do país, e é reconhecidíssimo como um dos fundadores do samba rock. Ele veio pós-Benjor, que é o grande nome desse gênero, mas deu alguma contribuição para isso. E fomos para São Paulo, onde permanecemos por uns 4 anos, até eu sair. Eu fui um dos primeiros a sair da banda, mas nesse tempo a gente gravou 2 discos, um na gravadora Copacabana, Beverly Copacabana, e outro na gravadora Continental, onde saíram músicas que até hoje algumas são tocadas, são regravadas, tipo Grama Verde, que foi regravada pelo grupo Ultraman, também a música Kid Brilhantina, que foi muito regravada, né? Regravada pelo falecido Branca de Neve, pelo Vaguinho, que era dos Morenos, e pela Fernanda Abreu. Então, o Kid, só para contrariar, também tem uma apresentação deles num show ao vivo. Então, ali saíram algumas músicas que são tocadas até hoje, de vez em quando aparecem, né, no cenário nacional. Então, o Pau Brasil foi determinante para mim, porque pude conhecer muitas pessoas no centro do país, pude aprender muito, muito com coisas de gravações, não só as gravações que eu participei com o grupo, mas eu ia muito ao estúdio, pedia licença para poder ficar vendo as gravações, o pessoal, como procediam, como faziam. Então, foi um tempo muito bom. E também pude trabalhar com um grande cantor, que foi o Peri Ribeiro, na orquestra dele, porque eu trabalhava numa casa com o Pau Brasil, e quando faltou um músico do contrabaixo, o maestro do Peri me chamou, me convidou para mim. Aí eu fiquei tocando em 2 bandas nesse período. E também foi uma época muito boa que a gente trabalhou na noite em casas noturnas, casas de samba, em que o Bebeto trabalhava. Então, ele estava começando a gravar seus primeiros discos, e depois veio a tornar-se esse cara que dominou a área nesse gênero do samba rock. Mas ele gravou muitas músicas da gente. A primeira foi Nego Olívia, né? Minha e do Bedeu. Depois ele gravou Minha Preta também, minha, do Bedeu e dele próprio. Então tem muitas músicas gravadas com o Bebeto que até hoje são cultuadas, são ouvidas, são pedidas, ele não pode deixar de fazer nos shows. Tivemos aí, também fizemos uma amizade muito boa com os originais do samba. O Mussum foi muito amigo meu, muito amigo nosso.
e gravou, inclusive, o último disco que ele fez nos originais. Ele pagou uma promessa que ele, entre aspas, que ele tinha feito a nós, que iria gravar uma música da gente antes de se dedicar só aos Trapalhões. Então ele gravou Massagem, que na verdade é regravação, que a gente havia gravado no Pau Brasil, Bebeto havia gravado e o Originais de Samba regravou. Então é uma trajetória para mim, de algum valor, porque me ensinou muito. E as amizades que eu fiz, Serginho Meriti, que é meu parceiro na música Ângela, a Negra Ângela, e também o Dema, que a gente morou junto muito tempo, tocamos numa mesma banda juntos. Então, de lá para cá, eu fui morar sozinho no Rio, depois separei do Pau Brasil. Também fiquei um bom tempo no Rio, batalhando, tocando aqui, tocando ali, até que quando eu vim embora, em 84, definitivamente, para Porto Alegre, aí me estabeleci aqui, comecei a trabalhar na noite de novo, e aí sim, eu comecei a pesquisar e ver como é que fazia, montei um home studio bem modesto, e é tudo intuitivo, né? Uma música, para mim, é intuitiva. Eu não tenho uma formação acadêmica, uma formação didática. Eu sou muito intuitivo. Eu vou aprendendo, vou metendo a cara. Essas coisas, para mim, são assim. Porque agora, nessa minha idade, não há muito tempo para mim ficar... Hoje em dia, eu estou lidando muito com audiovisual, aprendendo a fazer vídeos musicais. Então, tenho postado muita coisa... eu fazendo, eu com outras pessoas, nessa época de pandemia, então eu sempre fui um cara de fuçar nas coisas, de correr atrás, né? Não me contento em só apreciar, eu quero saber como faz, né? Então talvez seja por isso. Então aqui eu comecei a gravar, aqui já gravei, nesse apartamento aqui, já gravei, fiz mais de 30 trabalhos, discos completos. Inclusive fizemos eu e Marcos Farias dividimos um trabalho que o amigo César participou ativamente, que foi Eles e Elas Cantam Delma e Bedeu. Eram 28 músicas, 14 ficou a cargo do maestro Marcos Farias, 14 ficou na minha responsabilidade. Então, e eu gravei tudo sozinho, né, aqui em casa. Só que quando foi para os shows ao vivo, sim, aí vieram os outros músicos, mas aqui eu gravei, porque não tem como tu fazeres um trabalho com custo enxuto e chamar músico e barganhar com o músico. Eu sou músico, eu vou querer pagar o justo para o músico. Se eu não posso fazer isso e tem uma verba mínima que mal dá para mim, então o que eu vou fazer? Eu fui obrigado a aprender a fazer os teclados, então, montar baterias. Então, sempre gravei as coisas praticamente sozinho. Teve um trabalho que o César, eles vieram aqui em casa gravar. O César, mais o Taba batera e o Toguinha baixista, que eu participei de violão. Tinha uma cantora que foi muito bom, um trabalho maravilhoso. Desse trabalho que a gente vive fazendo e que, de repente, não tem uma repercussão na mídia muito grande. Então, como eu fiz shows solo no Renascença, o próprio César participou, fiz shows na Sala Álvaro Moreira, Bruno Kiefer, então, só com músicas autorais, né? Que, graças a Deus, tem uma gama muito, muito grande. Aqui em Porto Alegre, eu participei muito da feitura de discos, como todos os discos do Carlos Medina, a gente fez, alguns eu fiz arranjo, e participei ativamente. Fizemos discos da Maria Helena Andrade, discos... Então, eu participei de muitas gravações aqui, de muitos trabalhos, cuja responsabilidade eram minhas. Então, em resumo, a minha vida, também fui produtor de, no mínimo, 6
6 edições dos discos de carnaval oficiais de Porto Alegre, das escolas de samba de Porto Alegre. Então, também labutei nessa área do carnaval, voltando às origens, né? Trabalhando com carnaval. Trabalhei um bom tempo, eram anuais. Mas me deu muito prazer também, essas coisas. Então, resumo, a minha vida ela se divide em ser um músico, também faço, às vezes, de cantor na noite, canto e toco, e componho, faço alguns arranjos. Então, esse é o meu métier. Maestro, eu tinha dito que não ia lhe interromper, mas o senhor tem trabalhos maravilhosos, né? Tem toda essa gama que o senhor trouxe aí de artistas os quais o senhor trabalhou junto e de renome na música, principalmente na música negra no Brasil, né? Sim. O senhor pode me dizer por que essa dificuldade, como o senhor coloca, da repercussão da música negra, de determinadas músicas negras, né, na mídia nacional? Olha, eu não tenho embasamento para poder determinar o motivo. Seria achismo da minha parte, mas eu não sei se há alguma coisa em relação exatamente à música negra. Mas eu sei que ela é a mais atingida nessas oportunidades, como um todo, como em todos os setores. Não é só na música, a gente sabe que em todos os setores, mas inclusive na parte artística, o negro tem um pouquinho mais de alcance, porque ele é muito talentoso. Ele tem uma contribuição na arte do mundo maravilhosa. Se não fosse o negro, eu acho que as coisas não seriam como são no mundo artístico. Então, aí sim, aí há um paradoxo muito grande. Ele contribui tanto e o retorno é menor do que o retorno dos outros. Então, a importância do negro, eu nem falo, eu sou um grão de areia, mas um ínfimo, perto de pessoas que fizeram tanto por essa música do Brasil e do mundo, de negros maravilhosos, mas é incontáveis os nomes. Então, o motivo, eu não sei o motivo, eu não posso determinar se há algum tipo de discriminação, não, se há um racismo já encroado na classe artística, não posso determinar isso. Eu só sei que as oportunidades, elas são mais escassas, isso eu sei, mas a contribuição, em contrapartida, a contribuição é muito forte, muito grande. Eu sei que o senhor tem um trabalho intitulado Ainda Estou na Luta, que inclusive eu assisti um show seu ali no Bruno Kiefer, né? Eu assisti. E como é que está esse projeto? Não, esse projeto, como todos os projetos, eles têm prazo de validade, e ainda mais uma música, um projeto que ele durou pouco porque ele não teve como caminhar mais. Então, por exemplo, o show que o César fez, a gente fez, e que foi muito bem aceito, tanto é que lotou por 2 vezes o Teatro São Pedro, o show do sobre Emílio Santiago, que o meu parceiro de música, o Zé, parceiro também do César. Então, o Zé fez um show maravilhoso, que ensaiamos muito, foi assim, rigorosíssimos os ensaios. Então, mas agradou o público em cheio. Quer dizer,
uma linha de comentário. Eles não se dignaram a ir lá assistir para poder fazer um comentário. Nem que fosse um comentário, podia ser até um comentário, uma crítica até negativa quanto a alguns pontos do show, iluminação, não sei, não houve isso porque não houve a visita. Não podemos dizer que não. Cláudio Brito sempre foi um cara que sempre abriu as portas para a nossa comunidade, para todo mundo. Ele sempre... Está falhando um pouquinho o seu microfone. Agora melhorou? Melhorou. Tá. E porque, para não dizer que não houve a abertura de alguém, houve, o Cláudio Brito sempre fez isso. Sempre abriu as portas, até porque ele sempre tratou, os programas dele sempre trataram de samba. Então, ele não tinha como deixar de levar o pessoal da comunidade, que é quem lida melhor com o samba, né? Então, mas ele abriu uma janela para a gente, mas não houve, eu não me lembro de uma linha de significativa de jornal, não sei se houve alguma coisa de rodapé, mas para ver como o tratamento que se dá. Então, é isso. O meu, ainda estou na luta, depois eu lancei, eu fiz mais 2 aqui, eu faço em casa meus discos, e eles têm uma sonoridade razoável. Procuro caprichar numa sonoridade. Então, eles têm estagnado, ficou nisso. Algumas pessoas compraram, foram mais vendidos foram naquela época do teatro. Então, as coisas ficam nesse pé. Eu já nem mais me ressinto com essas coisas, porque a gente vai acostumando. É uma coisa de acostumar com a dor. É tipo isso. É que nem a gente, como eu estou ficando já, eu com 73 anos, tenho dor aqui, dor ali. Antigamente, logo que elas surgiram, era um desconforto. Daqui a pouquinho tu acostuma com a dor. Elas já fazem parte de ti. Então é a mesma coisa. Tu ser excluído, a gente não se conforma, mas a gente começa a caminhar de acordo com como a banda toca, né? Então é isso. Maestro, essa invisibilidade dos trabalhos, e também assistir o show do Emílio lá no Teatro São Pedro, né, lotado, aquele teatro imenso. Essa invisibilidade da mídia, ela é aqui no Rio Grande do Sul ou ela é no país? Eu acho que aqui é muito mais acentuado. Porque a gente acabei de falar sobre as coisas de serem as mesmas figuras privilegiadas, com a parte de divulgação, elas são publicitadas muito mais seguido. Então... Mas também sei que há coisas boas, né? Há toda essa compensação do senhor enquanto músico, enquanto compositor, então, enquanto reconhecido. Eu sei que o senhor recebeu uma homenagem pela música da Negra Ângela, né? Pela letra da música. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, principalmente nesse momento que a gente está vivendo de tanto feminicídio que tem acontecido e que a mulher está tão desvalorizada. E o senhor fez uma música onde exalta a mulher e a mulher negra, que ela é muito bonita e não tem quem não conheça a música Negra Ângela. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa homenagem. Não é a primeira música que eu faço com esse teor, né? Exaltando a mulher e principalmente a mulher negra, né? Eu tenho inúmeras músicas que... Eu tenho muitas negras. Tipo, Minha Preta é uma música que exalta a minha preta, a mulher preta, a mulher negra. Nega Olívia, já tá na cara, é outra. Então tem várias músicas que falam, e inclusive Ângela, que veio depois dessas duas que eu citei anteriormente. Então, foi uma homenagem a uma pessoa que eu conheci no Rio de Janeiro, quando
morava com o Serginho Meriti, ela foi amiga de infância do Serginho, e era uma pessoa muito bonita e bastante acessível, simpática. E aí eu fiz a música para ela. Ela era uma mulher, fisionomicamente, ela parecia, eu diria que era uma Sofia Loren negra, com os olhos verdes. E eu sempre digo que ela é mais bonita que a música. Então, então foi uma homenagem, foi um tipo de carinho feito por uma pessoa que eu fiquei bastante impressionado com ela. Então, esse foi... aquelas coisas que acontecem, né? Tu quer homenagear a pessoa, o objeto da tua admiração. Então, foi praticamente isso. Enquanto mulher negra, eu agradeço esse carinho que o senhor teve com uma e que com certeza atinge todas nós. Isso é muito bom no mundo, nesse país de desvalorização que a gente tem. Inclusive, me dá licença. Claro. Eu acho que é o coletivo Nimba, eu acho que é um grupo que tinha feito um projeto chamado A Única Negra. E eu fui fazer uma música, a Silvia Duarte foi quem nos convidou, lá no Bar Parangolé. Eu fui acompanhando Andréa Cavalheiro, uma grande cantora negra, e em 5, 6 músicas, e eu fiquei e vi os apartes falando sobre a mulher negra. Então eu entendi o que era a única negra que elas se referiam, é que sempre, em todo lugar, as oportunidades são tão escassas que às vezes só tem uma negra naquele ambiente, ou num cargo de chefia é difícil. Então sempre a única negra. E compus uma música chamada A Única Negra também, falando sobre essa dificuldade da mulher negra. A mulher em si já tem uma certa dificuldade, mas a mulher negra tem 2 dificuldades, então é dobrado. Era isso que eu queria falar. Muito obrigada, isso é muito bom de ouvir, né, de se saber valorizada nesse sentido. Maestro, que conselho o senhor deixaria para os jovens, para aqueles meninos negros que hoje querem seguir uma carreira artística, que sonham, né? E qual a diferença da música no tempo que o senhor começou e do que nós ouvimos hoje? Olha, eu não sou lá muito bom de conselho. Inclusive, eu tenho um filho que é músico, né, que gravou disco, e agora está em Portugal, está em Lisboa, fazendo a vida dele lá musical. Inclusive, não é por ser pai dele, mas é um bom músico, canta bem, sabe do que está fazendo, sabe o que está fazendo. Mas a coisa de conselho é bem difícil, porque é uma carreira muito, 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 muito desgastante, muito, muito dura. Nos dias de hoje de pandemia, nós estamos vendo ainda como essa carreira de músico, essa profissão músico, ela é ainda é muito desvalorizada, porque todos os outros segmentos encontraram um respaldo dos meios do governo federal, do governo estadual. Então, a gente, por incrível que pareça, nós sempre somos os últimos. Nós somos os primeiros a parar e teremos os últimos a voltar. Então, não há um respaldo, a gente não tem uma organização por trás da gente que nos apoie, que brigue pela gente. Existe a Ordem dos Músicos, o sindicato, mas não há uma frente, sabe, nacional que tenha uma relevância, né? E então, dar um conselho, em contrapartida, isso para mim, é uma carreira maravilhosa. Então, é um paradoxo, mas de ter esse sofrimento, essa dificuldade, encontrar esses obstáculos, mas, ao mesmo tempo, lidar com música. Pouco antes de vocês nós entrarmos aqui,
Eu estava lidando aqui com uma gravação, tá? Porque eu estava querendo fazer uma gravação de uma música que eu adoro e comecei a tocar. Eu estou quase 24 horas fazendo isso. Porque é uma coisa que é uma cachaça. Então, agora, o grande conselho, coisa que eu não consegui fazer enquanto jovem, é o que eu vou dizer para a gurizada. Estudem. Estude música. É estudar música, mas estudar valendo. Estudar tanto o instrumento como a parte teórica, para poder dominar a matéria que está fazendo. É isso. O estudo é base. Eu fui autodidata, mas eu sei o quanto faz falta tu ter um suporte. Então, gente, estudem, peguem o instrumento, entrem para dentro do instrumento. Essa é o que eu posso dizer. E deem vazão à criatividade, que é onde eu me sustento um pouco, na criação. Então, a criação é o improviso, a criação, isso é o que também difere as pessoas uns dos outros. Então, para mim, e quanto à música, quando eu comecei, hoje em dia as coisas estão de uma maneira... Eu não sou saudosista, nem fico fazendo comparações, negativando o momento atual. Então, exaltando o momento passado em detrimento. Não. Mas acontece que mudou muita coisa. Realmente, a qualidade caiu muitíssimo. A qualidade caiu, assim, drasticamente. Porque antigamente havia... As músicas tinham as letras, as harmonias, as melodias. É muito raro, mas é muito difícil. A música, hoje em dia, ela é feita para um consumo imediato. Antigamente, uma música de trabalho, de um disco, ela tinha uma duração, ela durava, acho que uns 6 meses, às vezes um ano. Hoje em dia, uma música de trabalho de 2 meses, ela acabou, já vai para outra. E outra coisa, as plataformas são outras também, né? Hoje em dia, as plataformas digitais. Então, tudo é diferente. Mas o que eu trago, eu tiro disso? Eu fico com aquelas coisas de antigamente, da parte harmônica, da parte melódica, daquelas coisas bonitas, e me beneficio da tecnologia atual. É isso. Tu pode continuar, é o que eu faço, me beneficiar da tecnologia, que ela é muito boa. É muito bom ter essa tecnologia. Poder fazer essas coisas que eu faço, ter essas ferramentas, é ótimo. Eu não gravaria um disco sozinho se não fosse essa tecnologia digital, virtual. Então, aí sim, mas aí eu faço o que eu tenho no coração, né? O que eu sinto, que são essas coisas que eu trago lá de trás, né? Então é isso. Pela sua fala, a gente então compreende, né, que a educação e a perseverança é que levam à qualidade, né? Com certeza, com certeza. Eu sempre falei para meus filhos sobre isso, que teria que estudar, não tem que estudar, porque para poder ter uma qualificação melhor. Os exemplos estão todos aí. Não tem como... Tu vai ter que ter pistolões e pistolões e pistolões e dever uma vela para cada santo se tu não tem qualificação. E outra, arriscando essa falta de qualificação, lá adiante, mesmo acendendo uma vela para cada santo, vai ficar devendo favor e mesmo assim amanhã depois vem um qualificado e vai tomar o teu lugar. Essa é a questão. A tua falta de qualidade, mais adiante, ela vai fazer falta. Então, é isso. É o que eu penso. Não, perfeito. Me diga, o senhor falou que seu filho é cantor, mas o senhor não nos deu o nome dele? Ele tem o nome artístico de Cayon, com K. Cayon, com K. Ok, não, para a gente procurá-lo também nas redes aí. Cayon Black. Tem vídeo, tem
Tem clipes dele no YouTube. Tem vários clipes dele. Ele gravou um CD e um vinil aqui no Brasil. Aí faz 1 ano e meio, quase 2 anos que ele foi para Portugal. E lá ele já está conheceu algumas pessoas lá e já está se encaminhando. Ótimo, bom saber que mesmo continuando na luta, né, mas há uma vitória logo ali, né? Isso é muito bom. Maestro, eu gostaria, não sei se vai ser muito abuso da nossa parte, porque nós não combinamos isso com o senhor, de repente o senhor dar uma palhinha de alguma música para nós, porque nós acreditamos que a sua grande herança é esta, né? Toda essa qualidade musical que o senhor tem. A gente não, até que eu tô sem violão acústico aqui, eu vou ter que ligar um violão elétrico. Só um pouquinho. Tá. Eu prefiro acreditar que é mentira, é brilho demais para um só olhar, é inspiração demais, é muita lira, mas meus velhos olhos não queriam me enganar. Bela negra, negritude que fascina, senhora menina, menina senhora me descontrolou ao expor seu lindo visual nesta retina, sua voz que é o próprio canto me encantou. Hoje eu vi um lindo negro anjo, anjo negro, lindo anjo, negra Ângela, eu vi um lindo negro anjo, anjo negro, lindo anjo, negra Ângela. Ai, aquele corpo inteiro me deixou cabreiro e esse instinto masculino vive a me cobrar, me cobrar. Ah, se eu fosse o primeiro, segundos nem terceiros ocupariam o meu lugar, o meu lugar. É que eu vi um lindo negro anjo, anjo negro, lindo anjo negra, Ângela, eu vi um lindo negro anjo, anjo negro, lindo anjo,